Oi, gente, tudo bom com vocês? Conforme falei no nosso grupo, né? Vamos colocar aqui alguns vídeos de resumo do nosso estudo já realizado a Caminho da Luz, dos capítulos que já estudamos, não só feitos por mim, esses resumos, mas áudios feitos por outros colegas participantes do grupo, para que ficasse assim bem democrático, participativo, né? Eu fiquei com os 3 primeiros capítulos, o Gênese Planetária e o Vida Organizada, do qual eu vou explanar agora aqui neste vídeo. Então você põe para rolar, deixa rolar e vai ouvindo o áudio no carro, na sua casa, quando você limpa a casa, fique à vontade, tá? E a primeira coisa que a gente precisa considerar, né, que Emmanuel, então, ele traz essas informações nesse livro, A Caminho da Luz, no qual ele tem acesso aos registros, né, os registros aí das bibliotecas universais, né? A gente não sabe exatamente onde ele foi ter esse acesso, mas ele vai atrás de registro, então surge da mente do Emmanuel, tá? E ele sim, né? E à medida que a gente vai estudando esse livro, a gente vai se encantando cada vez mais pelo Mestre Jesus. E ele também usa toda a sua poética para falar da grandeza desse ato do Mestre em governar nosso planeta, tá? Tanto que ele começa aí no Gênese Planetária. A primeira frase dele é: rezam as tradições, né, universais, de que espíritos de alta pureza se reuniram, né, uma comissão aí de espíritos de alta pureza se reuniram apenas 2 vezes aqui em torno do sistema solar para falar sobre a Terra. Considerem que nós estamos falando do ano de 1938, que é quando Emmanuel dita esse livro para Chico. Também continuo rezando as tradições de que houve mais uma, né, reunião desses cristos planetários, esses espíritos de alta pureza, né? Mas a gente aqui não vai abordar esse tema, até porque a gente não está estudando isso. Mas esses espíritos, eles se reúnem e Emmanuel vai contando. A primeira vez, para falar, né, e se colocarem ali junto com o mestre, Jesus, né, para fazer parte desse grande planejamento e execução da Terra, né, do nosso planeta. E também quando da vinda pessoalmente do mestre, né, do seu nascimento aqui. Então, isso traz para a gente uma noção ainda bem vaga, né, mas da grandiosidade que nós estamos falando de Jesus. Porque nós estamos falando de um planetinha que foi criado há pouco mais de 4 bilhões e meio de anos. 4 bilhões e meio de anos. E nesses 4 bilhões e meio de anos, Jesus já era um Cristo universal, da qual Deus confiou a ele esse planeta que iria se formar. Porque, como Jesus mesmo diz aqui, encarnado, né? Meu Pai trabalha até hoje, porque Deus incansavelmente trabalha e cria. Eu sei que para nós é um pouco difícil ainda de compreender essa amplitude desse trabalho, essa complexidade de tudo isso, porque ainda somos pequeninos, mas é importante que a gente comece a vislumbrar essas novas ideias a respeito de quem é o nosso Mestre Jesus. Né? E sim, que há um agrupamento, ele tem seus amigos, que são Cristos celestiais, ou
ou iguais a ele ou muito superiores. Porque Jesus é o governador do nosso planeta, mas há o governador do sistema solar. Ele tem que ter um pouco mais de experiência que o mestre para ser governador, né? De um sistema, ele está cuidando de vários planetas, ele tem um pouco mais de experiência que o mestre. Então, se a gente parar para pensar nessa grandiosidade, a gente dá até uma tonteada, né? Mas vamos lá para o próprio capítulo, a Gênese Planetária. Então, ele inicia falando disso, né? Dessa reunião dos Cristos, dos Espíritos puros, né? Emmanuel também diz que o objetivo dessa obra não é destruir o que a ciência já conquistou, o que a ciência já descobriu, mas sim, né, elucidar alguns casos para melhor compreensão. Né? E eu acho que isso é importantíssimo a gente entender. Que Emmanuel não está pegando a ciência, tudo que a ciência já descobriu e jogando fora. Mesmo porque ele também não está pegando todos os relatos que temos na Bíblia, né? Que são os relatos mais antigos, né? Então, todos os contos, todas as histórias que estão lá no Antigo Testamento a respeito da formação da Terra, de Adão e de Eva, na qual ele vai tentar elucidar para a gente, para ficar mais claro a compreensão da formação do planeta e de onde nós viemos, né, de para onde iremos e da formação desse povo, né, dessa humanidade do planeta Terra, da humanidade terráquea, né, vamos dizer assim. Então, sim, ele conta pra gente que, primeiramente, né, olha só, sob a vista amorosa e a permissão de Deus. É esse o termo que ele usa. Vista amorosa, permissão e ação divina se desprende do sol aquela bola de fogo. Uma bola incandescente, onde tudo era o caos. E a gente vai encontrar isso na Bíblia, né, gente? O caos, né? No princípio era o caos. E era o caos. E está lá registrado das memórias humanas, né? Das memórias espirituais, né? Da gente, né? Então, o princípio era o caos. Né? Aquela bolinha de fogo era o caos. Né? É uma bolinha, porque assim, a gente está aqui na Terra, para nós ela é imensa. Mas em proporção a vários outros planetas do nosso próprio sistema solar, ela é pequena. Né? Ela é petica. Né? A matéria era incandescente, havia conflitos físicos, químicos, quânticos, temperaturas eram superiores a 2000 graus. Consegue imaginar 2000 graus? Descargas elétricas, proporções nunca vistas. Esses são os termos que ele mesmo usa. Neste cenário, trabalham os operários da espiritualidade, sob a orientação misericordiosa de Jesus, formando a terra. Olha só que lindo, olha. Trabalham os operários de Jesus. Jesus, o comandante dessa ação, a quem Deus confiou a ele em suas mãos. Por isso também na Bíblia fala o Filho, né? O único Filho, o único aqui na Terra, o único Filho grandioso de Deus aqui na Terra é Jesus, né? É bonito a gente ir pensando no Antigo Testamento e nas reflexões que o Emmanuel vai fazendo. É lindo, né? A gente vai percebendo nesse desenho poético as verdades, né? Vai juntando uma pecinha com a outra. E ele fala aqui, tô pegando a cola, hein, gente? Porque eu não consigo decorar tudo, né? E aí, esses operários, que são as legiões de espíritos que trabalham com Jesus, né? O mestre também coloca, que recebe, né? E ali está, ao lado da terra, a lua. E ele faz assim: a espiritualidade, os operários da espiritualidade, sob orientação misericordiosa da mestre, formando a terra
e a Lua, que seria a âncora de equilíbrio terrestre nos movimentos que a Terra faria em torno do Sol. Gente, vocês vão me perdoar a ignorância, se tem algum astrônomo aqui, né? Eu nunca tinha visto, nem informes, eu não, da importância dessa ancoragem da Lua para todos os movimentos que a Terra vai fazer, né? Em torno do sistema solar. Muito legal, né? Essa questão. Eu sabia que ele era um satélite, mas eu pensava mais como alguém que tá ali ao lado, né? Tipo, não sei, um pouco aleatório. Mas ali eu fui entender, né? Essa questão da Terra, da Lua ser uma âncora, né? Aquele equilíbrio, né, magnético da Terra, né? Para auxiliar nesse equilíbrio, né? Depois ele vai abordar a questão, né, de que no subitem lá, a solidificação da matéria, né? Ele fala, depois de centenas de milhares de anos, entre explosões, esse caos que estava formado, explosões químicas, físicas, incandescentes, de todas essas explosões que devem acontecer, né? Ele fala que houve uma baixa, um descanso dessas explosões, né? Surgindo aí o hidrogênio, vapores e energias elétricas, onde o frio do espaço atua também para a formação dos primitivos oceanos. Olha, o próprio frio do espaço auxilia para que aquela pouco mais de calma, né, aquele hidrogênio, tudo aquilo se acalmasse e se tornasse os primitivos oceanos. A atmosfera carregada de vapores aquosos, ok? Esse caos vai sendo dominado e tudo parece aclarar, né? Mas são milhares de bilhões de anos, né? Porque são 4 bilhões e meio de anos que a Terra tem. Então você põe aí bilhões, né, gente? Põe aí bilhões, né? De anos aí trabalhando, certo? Milhões e milhares de milhões, né? E ele usa aqui algo muito bonito. Então tava aquele caos que a gente ouve também, né, na Bíblia, no Antigo, no princípio era o caos. E era o caos. Era o caos, né? E ele fala aqui, olha que lindo, até que as mãos de Jesus descansam. E quando elas descansam, tudo começa a aclarar. A luz do sol começa a se fixar, mais ou menos nos estados de hoje, né? Começa a se dar nesse período, ó, a organização planetária. Olha que lindo como ele diz, as mãos de Jesus descansam do caos. No princípio era o caos. Sim, ele venceu todo o caos com suas legiões de trabalhadores divinos. Cuidadosamente, Jesus operou com seus operários a escultura geológica da Terra. Com seus exércitos de trabalhadores, criou e regulamentou as leis físicas, orgânicas e materiais do nosso planeta, da nossa natureza, aqui do planeta Terra. E olha que lindo que Emmanuel diz, ó, tudo isso acontecendo com as mãos misericordiosas de Jesus, sob os olhos amorosos de Deus, que criou o indispensável à existência dos seres. Então, Deus dá todos os recursos, todos os fluidos, o fluido cósmico universal, tudo vai se
lapidando, se organizando, e Jesus, né, tomando aquela bola e modificando junto com seus operários. Imagina transformando o caos, acalmando de maneira que aquilo se tornasse matéria útil. Eu vou dar uma fundida nos 2 capítulos, tá, gente? E eu aconselho vocês a depois relerem o capítulo A Gênese Planetária, que é o 1, e depois A Vida Organizada, tá? Bem, sob esse olhar de Deus, né, tudo começa a se organizar na Terra, né, nas mãos dadivosas do mestre e de seus operários. Então, começam a se estabelecer alguns efeitos, algumas leis físicas da nossa Terra, leis materiais, como, por exemplo, o magma do centro da Terra ser quente para dar o eixo dele, né? A estratosfera, né? Criar ali uma condição atmosférica para que não o Sol não nos atingisse com radiação mais grave, sim, tudo fluindo para a vida humana, né? Futura, das evoluções, né? Porque é isso, o futuro é da evolução, né? E aí tem um subitem que fala o verbo na criação, né? Jesus é o verbo, né? E eu quero citar aqui para vocês o que João fala, né? Sobre isso. Olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Por que era Deus? Porque ele estava criando, sob a permissão de Deus Pai Criador, né? Ele estava no princípio com Deus. Sim, Deus estava com ele nessa criação. Deus, nosso Pai Criador, estava com Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha que lindo, né? Como essa intuição, né, na hora de ser escrita, fala toda a verdade, né, sobre essa criação, né? Sim, a ciência de hoje não reconhece Jesus como o Criador, né? Com suas mãos augustas, não reconhece. Diz que é natureza, mas na verdade é o seu amor, o verbo da criação no princípio. Quando tudo estava em repouso, né? Quando tudo começou a ficar em repouso, Jesus nas alturas reúne mais uma vez aqueles que iriam lhe compreender o pensamento, os desejos. Ele usa aqui, o Emmanuel, os intérpretes do seu pensamento, porque muitas vezes a gente fala algo, né, gente, mas o outro não nos compreende, não é assim? Então é importante a gente ter na nossa equipe pessoas que vão entender o que a gente está querendo alcançar com aquilo, né? E esses intérpretes, né, que são os operários do mestre, eles descem como nuvem de força cósmica, que é isso que Emmanuel diz, quer dizer, aquelas nuvens iluminadas, de luzes, de... Não sei te explicar, mas eu imagino tipo uma chuva de meteoros, de luzes, sei lá, mas eram espíritos, né, de alta envergadura, que vêm aqui para a Terra trabalhar, transformam a Terra no seu laboratório. Olha que lindo. Quando tudo estava em repouso, quer dizer, Jesus estava descansando. Olha que lindo. Quando fala assim, e no 7º dia ele descansou. Porque cada dia da criação na Bíblia, ela tem um significado de ciclos, né? Primeiro dia era tudo escuro, não tinha nada. Era o nada. No segundo, né, surge a luz, que é a própria explosão lá, né, do sol que vem e sai a terra. Então, se a gente for procurar, tem os ciclos, né? É muito bonito. Isso é um estudo que vale a pena fazer. O Haroldo faz, né? E vale a pena fazer esse estudo, né? E eles, então, esses operários do mestre, né?
começam a labutar ali, a trabalhar, né? E então nos oceanos surge a vida organizada. E o que é a vida organizada, né? Surge a vida, eles trazem a vida. Olha que coisa. A mutação da vida não foi criada aqui, né? A questão, aliás, não é mutação. A vida não foi criada aqui. Ela veio de fora. Bonito, né? Eles trazem a vida. Nos germes, são os primeiros seres a terem vida. Os germes, né? Que serão, né? O homem hoje, o que nós somos, né? Os espíritos hoje, somos nós ali gerados, os primeiros terráqueos ali, né? Se é que eu sou terráquea, né? Tô aqui me achando a terráquea, mas de repente eu fui criada lá em Capela e tô fugida aqui, né? Ainda não melhorei. Mas surge a vida numa matéria chamada protoplasma. Uma matéria da qual eles vão utilizar muito, porque o protoplasma é a primeira forma de vida, então, através de células, de amebas, né? São os germes. Tão interessante, né? Os operários de Jesus, como engenheiros modernos, manipularam os fluidos de modo a se adaptarem às condições desse planeta. Então, eles vão continuando trabalhando, mexendo nos fluidos que estavam aqui na Terra para transformar de maneira que aqui, né, crescesse, expandisse, multiplicasse e evoluísse, né? Então, por isso que aí a gente pergunta, mas por que o espírito que está, né, lá em Capela, lá em Marte, né, vamos dizer, em Marte, ele tem outro jeito, ele tem outro corpo físico, ele tem outra, o planeta dele tem outros recursos, porque eles usam o recurso que eles têm lá. Aqui foram usados os recursos que nós tínhamos aqui, os espíritos encontraram aqui, né, esses operários que fizeram daqui um grande laboratório. Né? Construíram células, amebas, moléculas, tudo seguindo um plano inicial perfeito e misericordioso do Cristo. Olha só, o plano inicial perfeito e misericordioso do Cristo. Então, não foi assim. Jesus falou, então amigos, façam aí o que vocês quiserem. Não, Jesus já tinha o plano, ele já sabia. Ele já sabia que a gente ia ser assim. E o que a gente vai alcançar. E aí os espíritos começam, intérprete do seu pensamento, executar, né, os operários do mestre, tudo para quê? Para que ocorresse de acordo com os planos do mestre. Percebe a grandiosidade de Jesus? Que sabe detalhes, conhece detalhes, conhece os átomos que habitam esse planeta. Conhece cada detalhe. E aí a gente ainda fala assim, mas Jesus não vai me ouvir. A gente não faz isso? A gente faz. Passando muitos tempos, essas amebas primitivas começam a se associar, formam colônias, né? Eles vão se juntando, vão formando grupos, né? Colônias, né? São grupos primitivas, né? E vão se fundindo. Tudo tá confuso naquela lama, vira uma lama, um lodo, uma água, não se sabe o que é animal, o que é vegetal, não se sabe, não se tem noção, é aquela confusão ali, né? Só que agora com vida, né? Porque antes era o caos, mas era um caos sem vida, era só fogo, explosões e tal. Agora é um caos com vida, né? E vão passando milhares e milhares de anos e aos poucos o calor então fica restrito ao centro da Terra, a Terra vai tomando seus contornos
arredondados, né? Começam a surgir os continentes e ficar delimitada a geologia, né, da Terra, né? E a geografia, assim, o que é a água, né? Onde estão os oceanos, onde está o que é a parte física terrestre, que são os continentes, né? A gente até estudou durante nossos estudos, né, amigos, sobre a Pangeia, que os continentes eram todos ligados, depois foram se desligando e tal, né, que não sempre foi assim 5 continentes, eram juntos, né, até por isso que os primeiros primatas e tal foram se espalhando com facilidade, né. Porque hoje, para eu ir para Portugal, por exemplo, para eu ir para a África, para eu ir para a Europa, eu preciso de um navio ou de um recurso de um avião, né? Mas naquele tempo, na caminhada, para sempre, para todo sempre, a gente chegaria, né? Começa então, nesse momento, surgir os primeiros crustáceos marinhos, os seres anfíbios que viviam na água, viviam um pouco na terra, esses primeiros animaizinhos, né, vamos dizer assim, né, e as vegetações também. O que é vegetação que sobrevive na água, o que é vegetação que sobrevive na terra, e assim foi. Tudo isso por quê? Porque os trabalhadores de Jesus conseguiram no seu laboratório, conquistar duas questões. Uma, da própria manutenção da vida através do coração e da respiração dos brônquios. Então, eles conseguiram organizar dois órgãos nesses primeiras células, nesses primeiros formas de vida. E é por isso que surge, então, depois, os nossos pequenos animaizinhos que têm respiração, porque o que é forte, né? Nos animais e nos vegetais? A respiração e a autoalimentação. As plantas não têm coração, mas elas têm essa circulação, a autoalimentação, né? E o jeito de se alimentar tá me fugindo um pouco como explicar. Espero que vocês estejam me entendendo. Mas é uma conquista, né? O fato de se alimentar e de respirar dá um avanço nas conquistas das próximas transformações e modificações que eles vão fazendo, de maneira que vão surgindo as florestas e vão surgindo os primeiros animais. E aí Emmanuel vai dizendo assim, que a natureza se torna uma grande oficina desses emissários, onde eles trabalhavam incansavelmente, né? Estudando combinações de substâncias, de células, de seres, e eles iam fazendo em laboratórios, né? Surge então, entramos então, e é o Emmanuel que diz, no período terciário. Um período terciário fica aproximadamente 65 milhões de anos atrás, né? Esse período terciário surgem os primeiros antropóides, né? Os primeiros primatas. Eles eram desengonçados, né? São os primeiros a dar essa notícia, né? Essa ideia, né, do que seria o humano na frente, né? Seria o humano na Terra, né? E foi um processo de muito trabalho, mas foi nesse período terciário, há 65 milhões de anos atrás, que ocorre uma coisa muito importante, que é a fixação do que os operários de Jesus fazem, do que seria as formas de vida existentes nesse planeta e que elas seguiriam aquela cadeia de DNA. Então, hoje a gente entende isso, eles fixaram, né, as linhagens. Então, os peixes vão descender de peixes e pode ter variações, mas eles têm uma cadeia semelhante. Os répteis, os mamíferos e os homens. Olha que interessante, né? Sempre vão seguir aquela regra. Eles fixam 65 milhões. Então, a Terra foi criada há 4 milhões e meio, aliás, 4 bilhões e meio de anos. E só em 65 milhões, porque
vai voltando, mas não interessa, porque vai voltando. É 4 bilhões e meio, aí depois vai descendo, 3 bilhões e meio, é contagem de trás para frente, né? Decrescente, porque nós estamos falando do período antes do Cristo, tá? Muito depois, esses experimentos continuavam até que o ajuste ideal surgiu, né? Com 2 milhões e meio de anos atrás, quando surgem o Homo habilis, que é o primeiro Homo sapiens, né? É quando ele começa a ficar mais ereto. E Emmanuel vem contar pra gente nessa parte que nesse período os espíritos operários de Jesus eles pegavam esses espíritos, né, que estavam, né, nesses primeiros humanoides aí, né, nos primeiros primatas, e entre uma encarnação e outra, em laboratórios espirituais, em laboratórios cósmicos, né, ele fala, eles iam fazendo as mutações. Olha que coisa muito legal. De maneira que, olha o que Emmanuel diz aqui, ó, houve uma transformação visceral imensa nesse período. Entre uma encarnação e outra, eles iam transformando aquele laboratório daqueles espíritos, né? E foi criando o perispírito que é hoje. Porque essa forma nossa foi criada espiritualmente primeiro e executada na Terra, né? Assim como a gente vai estudando no Espiritismo, que primeiramente, né, as mudanças ocorrem no perispírito e depois no corpo físico. As doenças ocorrem primeiro no perispírito e depois no corpo físico, refletem no corpo físico, não é assim? A mesma coisa eles fizeram, eles agiram no perispírito desses espíritos que estavam primitivos, espíritos primitivos, né, gente? E aí eles iam modificando. E aí surgiu aí nessa fase do Homo habilis, Homo erectus, aí surgiu o Homo sapiens. Perfeito, assim, e aí depois, né, há cerca de acho que 3 milhões de anos, né? Acho que é isso, 3 milhões de anos. Deixa eu ver aqui direitinho. Surge quem? O que nós somos hoje, né? É muito interessante porque a gente desculpa, gente, falei 3 milhões, não, 35 mil anos antes de Cristo surge o Homo sapiens sapiens, que temos exatamente o mesmo DNA, né? Caiu um pouco mais os cabelos, caiu mais um pelo, mexeu um pouco na melanina, tem uma transformação natural exigida pelo próprio globo, né? Então, a gente vai estudar isso um pouco mais à frente, de acordo com cada povo. Mas foi assim que surgiu há 35 mil anos, toda essa transformação até chegar no Homo sapiens sapiens, que é o nosso homem mais próximo de nós hoje, tá? Daqui a pouco a gente se vê mais uma vez, onde eu vou falar do capítulo 3.